1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, palavra de Deus, o apóstolo Paulo, revelando algo profundo e nos dando aquilo que é o conhecimento espiritual para uma metanoia, para uma transformação da nossa mente. Então peça que Deus te abençoe nesta noite de maneira especial, amém? Senhor, nós queremos expandir a nossa mente, queremos expandir o nosso conhecimento em Ti, mas sobretudo queremos nos conscientizar daquilo que é as oportunidades que o Senhor nos dá. Fala a cada coração, ensina, ministra e nos dá crescimento para que saímos daqui abençoados. Usa a minha vida e eu te dou a honra e a glória em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Pode se assentar, só que antes de se sentar, dá um abraço a quem está do teu lado, faz o teu marketing pessoal aí, que é muito importante, amém? Dá um sorriso, seja agradável, amém? Ofereça para pagar um café, que isso é muito importante, amém? Vamos falar hoje sobre mentalidade. Eu escrevi aqui, mentalidade de águia. É claro que eu estou fazendo uma metáfora, porque ninguém conhece a mentalidade da águia, sabe quais são os seus instintos e como ela é um animal diferenciado. Mas aqui Paulo fala algo que parece inatingível. Ele fala: nós temos a mente de Cristo. Ora, se eu for racionalmente olhar sobre esse aspecto, parece que é impossível eu ser uma pessoa como Cristo, eu pensar como Cristo. Aqui na verdade, até da tradução original, Paulo está falando sobre mentalidade, e mentalidade associada a sentimento, que é o que está em Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo, e que você tenha uma mentalidade, nesse caso, que seja cristã. Por quê? O básico da transformação de uma pessoa não é aquilo que muitas vezes ela exterioriza, mas o básico da transformação de uma pessoa está na sua mente, e consequentemente ela adquire uma mentalidade, e a tua mentalidade, ela determina comportamentos, ela determina as tuas atitudes. Ora, o nosso maior problema hoje é que nós não desenvolvemos uma mentalidade na proporção e na dimensão que Deus deseja. Nós somos o povo mais criativo da terra. Eu acredito que não há ninguém mais criativo do que o brasileiro. Nós temos uma mixigenação de raças, nós temos algumas características, e o brasileiro, ele é aceito no mundo todo, né? Nós temos os melhores jogadores de futebol, nós temos os melhores cientistas do mundo, nós temos os maiores economistas do mundo, e tudo no Brasil é o melhor do mundo, né? Já percebeu? É o maior estádio do mundo, é tudo do mundo. Mas aqui internamente, qual é a mentalidade que nós temos? Uma mentalidade de pequenez, uma mentalidade de pobreza e uma mentalidade de miséria. E essa mentalidade, ela é tão cruel que ela se transforma em uma cobrança dentro da sociedade, e que muitas vezes essa cobrança exerce pressão contra nós. Se você, por exemplo, comprar um carro maravilhoso, qual é a mentalidade das pessoas? Esse cara está roubando, tem alguma coisa errada.
Ninguém tem a mentalidade de pegar e falar: não, esse cara trabalha que nem um louco, esse cara é capaz, e esse camarada é um sucesso. Certo? Nós somos o quê? Induzidos a enxergar e formar pensamentos errados. Agora, o quanto que nós fazemos isso conosco mesmos? O quanto que você faz isso com você? Porque a partir do momento que você tem uma mentalidade que ela seja tacanha, pequena, de miséria, inconscientemente você vai se punir, e você também vai se achar indigno. E esse é o grande mal na nossa vida profissional. Por quê? Muitas pessoas que Deus dotou de dons, talentos e capacitações, vão passar pela terra, vão viver sem explorar tudo aquilo que Deus lhes deu. Infelizmente, é que eu sempre falo que o cemitério é o maior depósito de potencial que existe. Pessoas com grande potencial, pessoas que poderiam ter ido muito além, e lamentavelmente, por não ter esta mentalidade, que é a mentalidade espiritual, não ter a mentalidade expansiva, não ter uma mentalidade de progresso, e não ter uma mentalidade de desenvolvimento, a pessoa fica amarrada e restrita. E qual é a formação de uma mentalidade? A formação de uma mentalidade são as informações que nós recebemos, daquilo que nós nos alimentamos. A origem de nós termos uma mentalidade completamente deturpada no Brasil, é porque, por causa das castas, porque o Brasil foi colônia, e porque até hoje ainda, né, quando você vai a Portugal, tem muita gente em Portugal que acha que ainda o Brasil é colônia de Portugal, e lamentavelmente, nós herdamos esta mentalidade, e isso tem que ser quebrada na tua vida, porque você só vai ter sucesso quando você adquirir esta mentalidade espiritual. Paulo fala: nós temos a mente de Cristo, e você precisa de receber esta mente de Cristo, você precisa receber esse sentimento, e esse sentimento é impulsionador. Esse sentimento é o sentimento que faz você vencer, superar e romper barreiras. Amém? Quem não tem esse sentimento, tem uma mente retrógrada. O que é uma mente retrógrada? Ele só pensa para trás, ele só pensa o mal, e ele só pensa de maneira, o quê? Pessimista. Quando eu tenho uma mentalidade espiritual, eu me liberto desta prisão. E hoje Deus quer te libertar de todas as prisões que você foi induzido, amarrado, para que você seja liberto para ter sucesso na proporção que Deus preparou para a tua vida. Amém? Amém? Você quer? Eu quero. Então, levante a tua mão e diga assim: eu vou me libertar da mentalidade de escravo, em nome de Jesus. O povo de Israel, eles, gerações, nasceram no Egito, gerações, eles ficaram 430 anos vivendo como escravos, não tem direito a nada, não tem direito à família, só trabalha, e você não vai ser nada na vida, escravo. Um dia, Deus os libertou, eles foram na direção da terra prometida, mas acontece que a mentalidade deles não mudou. Ao invés de olhar a perspectiva de grandes vitórias que viriam, ao invés de olhar, eu estou livre, o que eles fizeram? Eles mantiveram a sua condição de escravos.
Não eram mais escravos fisicamente, mas eram escravos mentalmente. E lá no meio do deserto, ao invés de pensar em coisas grandes, sabe o que eles pensavam? Na comida que era uma lavagem que eles comiam no Egito. E eles foram até Moisés e falaram: nós estamos com saudades dos pepinos. Já pensou alguém ter saudade de pepino? Se fosse no Brasil, né? Tudo bem, que o nosso povo é empipinado. A mentalidade, não é? Mas eles tinham saudades do tempo de escravidão. E Deus os estava levando para uma terra prometida que manava leite e mel. Por causa daquela mentalidade, todos eles morreram no deserto. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, porque eles murmuraram, eles morreram no deserto. E está cheio de profissionais, está cheio de servos de Deus, que ao invés de pensar com a mente de Cristo, pensa com a mente de escravo, e não dá certo. E aí você murmura, você reclama, e não faz nada por você. Consequentemente, você vai continuar sendo escravo. Mas Deus não te chamou para ser escravo. Você não é escravo desse sistema, você não é escravo de dívidas, você não é escravo de limitações, você não é escravo da pequena formação escolar que você teve, você não é escravo de nada, você é livre. E Paulo fala em Gálatas 5:1 que nós fomos chamados para a liberdade, e somente quem é livre pode crescer e prosperar sem escrúpulos, sem barreiras, e na liberdade que o Senhor conquistou. Então, seja livre hoje de toda mentalidade escrava que está sobre a tua vida. Seja livre. Se Deus te abençoar, seja abençoado. Se Deus te der dinheiro para você comprar uma BMW, uma Mercedes-Benz, se Deus te der dinheiro para você comprar uma cobertura, honra a Deus, e Deus vai te honrar. E você tem que estar preparado para viver coisas grandes, porque você é digno e merecedor por causa do Senhor Jesus Cristo. Seja livre. Aleluia. Amém. Nós temos uma outra mentalidade mortal, que é a mentalidade de derrotado. Nós somos às vezes mentirosos com a gente mesmo, porque nós falamos: eu sou vencedor, eu sou mais que ver, eu nasci para vencer. Só que a nossa mentalidade, ela é uma mentalidade de derrotas. E eu vou provar para vocês como a mentalidade, principalmente no Brasil, é de derrotas. Por acaso, alguém já te elogiou pelas tuas vitórias? Estas pessoas que te amam? Não. Mas você já foi acusado pelas tuas derrotas? Quem já foi acusado aqui pelas suas derrotas? Todos nós. Por quê que as pessoas não reconhecem as vitórias e elas potencializam as derrotas? Mentalidade de derrota. E mentalidade de derrota, ela interfere na minha vida profissional, ela interfere na minha vida pessoal, porque parece que eu estou sempre fora do lugar, parece que eu estou sempre pedindo por favor, parece que sempre eu estou em uma situação de humilhação, e isso você começa a incorporar na tua personalidade, e aí você tem um dissabor, uma derrota, um percalço, você está com uma situação de dívidas, você está passando por uma luta,
ao invés de você ter força mental para superar o que você faz, você se entrega. E aí exatamente, nós nos deparamos com aquilo que se chama ânimos, ânimo interior. Só tem ânimo só tem ânimo. E quem tem iniciativas são pessoas que são marcadas, obstinadas pelas vitórias, e que nas suas dificuldades encontra forças para ir além. E o Espírito Santo vai quebrar esta mentalidade de derrota da tua vida. Vai quebrar em nome de Jesus. Amém? Você que sabe. Você quer saber? Quer que eu prove para você? Então eu vou te provar. Quantos milagres Jesus fez na frente dos apóstolos? Não foi? Quantas pessoas Jesus alimentou no Monte das Bem-aventuranças? Milhares. Não é? Jesus fez 3 anos o que nenhum homem fez na terra. Concorda comigo? Ok. Agora, havia um plano de Deus, que ele fosse crucificado e morresse. O que aconteceu? Abandonaram Jesus na cruz. Ficou só Maria e João. Abandonaram Jesus na cruz. Por quê? A mentalidade de derrota. Eles imaginavam que Jesus tinha sido derrotado. E aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam conversando e falando: nós servimos a um líder derrotado. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram entender aquilo que Jesus lhes ensinou. E Jesus havia dado um super código para eles e falou: ó, destrua esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Só que quando você tem uma mentalidade derrotada, você não consegue processar, você só consegue pensar em uma direção. Ai, amanhã eu tenho que pagar um boleto. Ai, amanhã, ai, meu Deus, não sei, porque esse mês, porque eu não consegui vender, porque o mês passado. Para com isso. Comece a pensar diferente. Comece a pensar: eu preciso vencer para atender às minhas necessidades. Eu não preciso viver de migalhas, porque eu tenho um lugar à mesa. E você não foi chamado por Deus para viver de migalhas. Você foi chamado por Deus para viver em soberania. Amém? Então, você tem que mudar o teu ambiente interior. Pergunta para quem está do teu lado: como é que você se sente em meio de lutas? Quem aqui fica abatido ao extremo quando passa por uma luta? Quem aqui tem estado meio desanimado esses dias assim? Levanta a mão. Quem aqui está com medo de que as coisas não dê certo esse mês? Pode levantar a mão. Quem aqui fica na incerteza quando termina um mês? Como é que vai ser o mês que vem? Hein? Levanta a mão aí. Ótimo. Então eu quero dizer para você: você precisa mudar a tua mentalidade. Foi você que fez o mês passado de vitórias, e esse mês você vai fazer um mês melhor ainda do que o mês passado. Está em você este ambiente. Está dentro de você encarar as coisas. Está dentro de você em superar. Porque o Salmo 112 fala assim: que o justo tem o coração bem firmado. Eu sei quem eu sou, e ele não teme más notícias. A má notícia chegou, você tem 1 minuto para ficar mal, e você tem 23 horas
e 59 minutos para combater esse mal. Amém? Diga assim: eu quero a mentalidade de Cristo. Fala: eu quero a mente de Cristo. Fala: eu quero pensar diferente. Eu quero pensar como Cristo pensou a respeito da minha vida. Amém? E o Senhor pensou coisas grandes para você. Amém? Aleluia. E agora, limpa a mente e comece a assumir novas características. Por quê? Deus tem para você uma mentalidade empreendedora. Amém? Quem quer ser um grande empreendedor aqui? Aleluia. Ah, mas apóstolo, eu não tenho firme, eu não tenho CNPJ, eu não tenho isso. Você não tem porque você não quer. Ai, mas apóstolo, tá bom, querido, eu não estou perguntando o que você tem de dificuldade, eu estou perguntando o que você tem de oportunidades. E as oportunidades que Deus tem para você são infinitamente maiores do que as dificuldades que você está colocando diante dele. E Deus te deu a capacidade de empreender, e eu quero colocar sobre a tua vida esta mentalidade empreendedora. Você não vai ficar limitado a um único negócio, você não vai ficar limitado a uma única situação. Deus vai te dar espírito de inteligência, criatividade, sabedoria, e você vai se comportar de maneira diferente no teu trabalho. Você vai ter uma expansão de mente para que você possa achar novos caminhos. Olha, Gênesis capítulo 6, versículo 14, leia comigo. Para quem entende que Deus falou isso? Para Noé. Olha só que loucura. Deus quer imprimir uma mentalidade tão empreendedora em você, que eu quero profetizar: você vai fazer o que nunca ninguém fez na história. Você vai ser dentro do teu negócio o que nunca ninguém foi, e você vai empreender coisas maiores e superiores. Porque imagina a mente empreendedora de um homem que nunca tinha visto chover na terra. Ponto 1. A mente empreendedora de um homem que falou: você nunca viu o mar, você nunca viu chuva, e agora você vai construir um barco. O que você faria? Pirei. E tudo isso dirigido por um Deus. E aí Deus falou: a medida é X, o comprimento é Y, e vou te dar tudo, tudo, tudo. E Deus falando, e Ele construindo. Deus falando, e Ele construindo. E quando Ele termina, tinha uma super arca maravilhosa, que tem réplicas aí em vários lugares do mundo. Tem uma missão alemã que tem uma réplica maravilhosa, tem uma missão americana. É até hoje uma obra fantástica. Você imagina isso aqui há quase 5.000 anos atrás, e uma pessoa do nada foi arrumar madeira, foi arrumar carpinteiro, foi fazer tudo e foi empreender. E o Senhor vai mandar você da mesma maneira: sai do teu lugar de conforto, saia do teu comodismo, e você vai começar a fazer coisas grandes, e Deus vai começar a te mostrar como é que você vai fazer. Porque se você abrir a tua mente hoje debaixo desta palavra, Deus vai começar a te dar estratégias novas, vai começar a se mover coisas dentro de você, você vai agredir o mercado de maneira diferente, você vai ter enfoques diferentes, e você vai buscar a Deus. Eu quero ser essa pessoa ativa, empreendedora. Ah, mas apóstolo, eu sou funcionário de uma empresa. É ótimo, você pode ser o melhor funcionário da empresa e fazer aquilo que nenhum outro fez. Agora, ai apóstolo, eu sou vendedor, eu sou isso. É com você. Deus quer que você seja empreendedor. Acorde, eu não sei que horas que você acorda, 6 horas da manhã, eu não sei a hora que você vai dormir, 11 horas, meia-noite. Então das 6 à meia-noite,
Não deixe a tua mente parada, estacionada em lugar nenhum. Põe a tua mente para funcionar e peça que Deus te mostre oportunidades, e você vai receber uma mentalidade empreendedora. Vai ganhar mais, vai ter mais sucesso e vai comprar o carro dos teus sonhos, a casa dos teus sonhos, e vai viver o que Deus tem para a tua vida. Há o mercado te esperando, há coisas maiores te esperando. Amém? Levanta a tua mão e fala: eu quero uma mente empreendedora como Noé. Aleluia. Eu quero. Amém. Eu adoro empreender. E Deus tem isso para você. Amém? Segundo, diga: eu quero uma mentalidade de prosperidade. Fala para quem está do teu lado: eu faço votos que você seja próspero, como é próspera a tua alma. A gente tem que tocar em alguns assuntos que eles são muito delicados, mas se nós estamos aqui, nós precisamos falar com liberdade. É ou não é? Sim ou não? Hã? E vocês querem que eu fale com liberdade? Então eu vou falar com liberdade. Fala para quem está do teu lado: Deus quer que você tenha uma mentalidade próspera. A mentalidade próspera é uma coisa tão incrível, tão chocante, porque Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim: olha, você vai dizer para todo mundo que eu fiz uma grande obra na tua vida, que eu te dei bens e que eu te dei riquezas. Tá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 9 em diante. E Deus falou para o povo: vocês precisam de ter uma mente próspera. Uma mente próspera é a mentalidade que começa naquilo que eu estou traduzindo. Lamentavelmente, nós não nos vestimos como pessoas prósperas. Eu não estou falando de roupa boa nem roupa de grife. Não estou falando, não. Eu estou falando do nosso cuidado pessoal. Eu estou falando do nosso desejo pessoal. Nós estamos diante de uma crise onde tem 11 milhões de desempregados no Brasil. Ora, vocês sabiam que tem mais de 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego? Num país que tem tantas oportunidades, e a pessoa adquire uma mentalidade que a vida dela não vai dar certo. Essa mentalidade é o quê? É uma mentalidade de miséria. E nós às vezes estamos com a nossa vida estacionada, porque inconscientemente nós estamos praticando essa mentalidade. E aí você se conforma com o pouco. E o segredo está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis com o século presente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Talvez você não saiba, mas Jesus nasceu de maneira humilde? Hã? Como que não? Jesus nasceu numa estrebaria, certo? O que Deus estava querendo mostrar? Seja humilde, sendo rei. Não tenha soberba. Mas Deus não estava querendo mostrar seja miserável, porque Jesus não foi um homem miserável. Você sabia que Jesus se vestia como uma pessoa muito bem sucedida e rica? Sabia ou não? Então eu vou te provar. Quando ele morreu na cruz, o que os soldados romanos ficaram brigando e disputando? Pelo quê? Pelas suas
vestes. Por que que eles queriam as vestes de Jesus? Porque fala uma grife aí, era Prada, era Prada da época. Sabe por quê? A veste de Jesus era de linho puro, não tinha costura, era a veste sacerdotal. E os soldados romanos, quando viram aquelas vestes, eles ficaram doidos. Eles queriam, mas ali estava a prova, exatamente, de que Jesus convivia com os pobres, com os necessitados, mas ele não tinha uma mentalidade de miséria. Da mesma maneira, você olha o sacerdote. Alguém aqui já teve curiosidade de ver um sacerdote judaico? Não? Não? Se alguém puder me ajudar aqui, põe a figura do sacerdote. Você vai ver o que Deus falou lá no livro de Deuteronômio para o sacerdote. O sacerdote se vestia com uma pele chamada, uma sobrepeliz, e ele tinha uma túnica, assim, uma coisa que era esplendorosa, e no seu peito, ele tinha um peitoral com 12 pedras preciosas, que representava a cada tribo de Israel. Ali estava a representação da glória de Deus na vida de um homem. Por quê? Porque exatamente uma coisa é você ser humilde, uma coisa é você conviver com pessoas humildes, uma coisa é você entender que a pessoa pode estar por um momento de necessidade, de pobreza. Outra coisa é você adquirir essa mentalidade para você. Não, você tem que ter uma mentalidade próspera. E prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é consequência da prosperidade. Muitas pessoas buscam errado, e elas buscam na sua mente: eu quero dinheiro. Não, procure ser próspero. O que é prosperidade? Diga comigo: sucesso. Deus vai te fazer uma pessoa de sucesso. Amém? E uma pessoa de sucesso ganha 5 salários de bônus. Está aí. Uma pessoa de sucesso recebe uma palavra: você vai ser promovido. Por quê? Reconheceram nele uma prosperidade, porque ele fez o melhor trabalho e tudo mais. Então essa mentalidade tem que ser a tua. Faça o melhor, faça com excelência, dê banho no ímpio, porque ele precisa de 10 mil ímpios para ser igual a um justo. Então tem alguma coisa errado, porque tem muito ímpio ganhando de você aí. Então mude a tua mentalidade, seja próspero naquilo que você fizer, seja próspero, tenha uma mentalidade próspera.